Mestre, o senhor tem que ligar o seu som, tá desligado. Novamente. Agora sim. Ai, minhas humildes reverências a todos. Perdoe-me pela a minha incapacidade virtual, a verdade é essa. Tá? Quero agradecer a oportunidade que vocês me dão em novamente servir. E já que eu estou no templo hindu, né, com o Sr. Ganapati ali do lado, vamos começar com uma oração simples, né? Om Garanam Tuam Ganapati Ganhavamahe Javin Avinam Upama Sharavastana Jestarajam Brahmanam Brahmasptaha Surunuani Tibi Siddha Sadanam Dana Devi Saraswati Vadivi Vrajini Vadi Ekapate Abhavavatu Ganeshaya Namaha Saraswataya Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shri Mahaganapataye Namaha. Meu Senhor Ganapati, sempre abençoe a todos nós, que toda a força divina, né, já que somos polimatas, pelo menos eu sou, né, caminhamos sempre com os braços abertos para que o Pai Supremo, a Mãe Suprema, que Ele possui na minha forma, sempre esteja ao nosso lado, nos abençoando. É isso. Bom, hoje a nossa live é sobre a última aula, live e meet, né? Nosso último encontro sobre a questão de gnose vegetal de rapé, porque, como já falei em outros vídeos, a partir de quinta-feira a gente já começa o caminho do hinduísmo, né? Vamos caminhar sobre outros aspectos espirituais que eu acho que são realmente muito importantes para quem quer caminhar. Bom, como é a última, eu espero que vocês tenham perguntas, né? Eu sempre, para quem me conhece, conhece sempre a máxima de Lao Tse, né? Que o sábio é aquele que pergunta, não aquele que fica em silêncio. E vamos começar a buscar essa interiorização, tá? Bom, o rapé, já que é o tema, né? E dessa vez não vou me preocupar muito se vocês quiserem fugir um pouco, porque, na verdade, o assunto ele já está mais do que conversado, né? Eu acho que a gente precisa, na verdade mesmo, só ter um momento de reflexão e entender realmente como isso pode ajudar ou não, né? Porque nem todos os caminhos são para ser percorridos. Cada um de nós tem um caminho que se sente pleno, tem um caminho que você consegue realmente se encontrar, e tem outros que, na verdade, não adianta forçar, porque eles não são condizentes, eles não são harmoniosos ao nossos objetivos, nosso caminho espiritual. Eu gosto que o grande ponto que eu gostaria de finalizar na compreensão do rapé são coisinhas simples. Tá? Primeiro, nunca receba sopros de uma pessoa que você considere, e considerar, vamos lá, na humildade, né? Humildade. Mas que a pessoa não tenha um conhecimento realmente refinado sobre o que ela está fazendo. Eu percebo uma coisa assim que tem acontecido, esses dias eu estava vendo, né? E tem pessoas fazendo chaturmasi, fazendo alguns rituais hindus, que na verdade só swamis podem fazer. Essa é a regra do hinduísmo. Mas a pessoa nunca passou um dia de monastério, nunca leu um Bhagavad Gita e quer fazer isso simplesmente por questões de ego ou questões econômicas. E é nisso eu vou pegar no pé, porque na verdade não é um caminho correto, não é um caminho de integridade. E o rapé passa pela mesma questão. Não é só porque a gente tem rapé e está numa roda de rapé e tem uma pessoa soprando rapé no nosso nariz que nós devemos nos envolver nisso. Tá? Acho que cada um tem que enxergar o que lhe faz bem, o que lhe ajuda e o que na verdade se torna um bloqueio, uma limitação. Quando uma pessoa sopra rapé em nós, ela não está simplesmente soprando um pó. Ela está soprando, na verdade, uma frequência energética. Então, começa a refletir se a pessoa que você está permitindo que ela
assopra em você, ela tem uma frequência energética positiva. Se essa frequência realmente vai fazer com que aquilo tenha algum sentido na vida, né? Eu me lembro de quando eu era jovem, aqui no Brasil, me lembro que existia os trapalhões, né? Que falava que injeção de graça é até na testa ele recebe. Mas eu acho que não é muito inteligente você receber uma injeção que você não sabe o que que é, né? E rapé é isso, é uma injeção. Rapé nada mais é do que uma forma de você conseguir passar uma medicina, passar uma substância para dentro do corpo, como as queimaduras que a gente faz no cambô, né? É uma forma de uma injeção que você recebe diretamente no organismo. A cultura indígena possui duas formas de dar uma injeção no corpo, né? Não sei se vocês sabem disso. Uma é através de queimaduras, que é o que as pessoas normalmente veem isso no rapé. E outra é os cortes, né? Para quem conhece a Yara, se observar bem o braço dela, ela tem vários cortes na linha do braço. Isso é uma forma de injeção que a cultura indígena usa. A gente usa ou ossos ou espinhas de peixe para fazer pequenos cortes no braço, que depois você amassa certas plantas, né, certas ervas, e você coloca no braço da pessoa para que ela possa receber aquela bioquímica no corpo, ela possa receber a nível bioquímico realmente a medicina, né? Porque a cultura indígena só conhece essas duas formas de ingerir na nossa corrente sanguínea uma bioquímica, tá? E outra questão de receber a nível bioquímico de uma forma rápida é o rapé. Rapé é a erva de poder mais rápida que existe de ação no planeta, né? Vamos ser bem direto. Você, ao momento, um segundo depois de você receber, você já cai para trás, você já sente. É imediato, não tem como fugir, né? Não é como a questão de absorção através do estômago, que cada pessoa tem um ritmo diferente. Por isso que algumas pessoas entram na força em 15 minutos, outros demoram 1h30, porque a absorção do organismo de cada um é diferente. Mas a absorção, quando entra na corrente sanguínea ou no pulmão, né? Vamos lembrar disso. A corrente sanguínea e o pulmão são os caminhos mais rápidos de absorção que o corpo possui. Então, quando nós trabalhamos, no caso respiratório, a absorção ela é rápida, mas ela também vai embora rápido, quer dizer, a persistência dela é diminuta. Se vai no organismo, no sistema sanguíneo, ela vai nesse meio termo, ela não é tão rápida, mas também não vai ser devagar. Agora, se for ingerido a nível de sistema da ingestão, né, alimentar, estômago, ela vai correr junto com a própria absorção do alimento, né, a questão referente à alimentação. Como chama isso? Eu sempre esqueço o nome das coisas em português, mas a digestão, isso, essa palavra. A digestão que leva, em média, que todo mundo sabe, 2h30, né? O processo digestivo natural leva 2h30 no organismo. Como também o sangue, né? Nosso sangue não é vermelho, porque todo mundo acha que o sangue é vermelho. O sangue não é vermelho, é amarelo, na verdade. A questão é que a concentração, a grande quantidade de glóbulos faz com que ele fique vermelho aos nossos olhos, mas se você coloca ele numa lâmina para observação em microscópio, você vai aprender que ele é amarelo, né? É um amarelo meio alaranjado. Então, já que o rapé tem uma absorção muito rápida, nós temos que entender vários fatores que são predominantes no caso do rapé. Primeiro, sopro. Isso faz toda a diferença, que é um dos ensinamentos que eu passei no e-book. Eu estava falando com vocês do e-book há muito tempo, de sopro, e eu fiquei sabendo que ele não tinha sido lançado, né? Porque
às vezes eu fico desatualizado da informação que está correndo na ordem, que é esse e-book, que tem outra capa, né? Porque essa aqui é a capa primária e depois a Karina faz uma nova capa para ele, né? Os sopros, eles são fatores determinantes no processo do rapé, mais do que o próprio rapé. A composição química que o rapé nos traz, ela tem o seu peso, mas o sopro supera ela. E tanto é verdade que quando vocês pegarem o mesmo rapé, cheirarem ele devagar e cheirar o rapé com força, o sopro de beija-flor que a gente fala, né, rápido, você vai perceber que a tua reação bioquímica e física ela é totalmente diferente. Então, o sopro é predominante mais do que o rapé. As pessoas ficam, qual rapé que é? A questão não é qual rapé que é como o sopro será dado. Porque é como você tomar uma bezetacil, acho que muitos já tiveram essa infeliz necessidade de tomar uma bezetacil. Se a pessoa pegar uma bezetacil e te jogar com toda a força a injeção, vai criar um calombo, vai criar até uma caloide, que é natural, que é muito rápido, não tem absorção, porque como é oleoso, ele tem que se espalhar. E o rapé, se ele é dado de forma mais calma, tranquila, que seria um sopro de jabuti, a absorção ela vai ser espalhada. Se você dá com muita força, ela vai criar uma camada. Então, essa camada faz com que, na verdade, nós tenhamos sempre aquela coisa de ficar que fica na garganta também, às vezes, porque o rapé ele desce e acaba sendo absorvido na garganta e você começa a começa a sentir o gosto do rapé. Então, isso eu acho que um primeiro ponto de uma reflexão inteligente para que a gente avance sobre esse conhecimento do rapé, é entender que mais importante, muitas vezes, não estou dizendo todas, tá? Não existe regras inquebráveis, né? Essa questão é uma visão doutrinária, não existe isso, tá? Mas, normalmente, o sopro, ele tem muito mais referência, ele vai dar muito mais uma compreensão da reação do que o próprio rapé é utilizado, ok? O rapé, fora a questão de sopro, temos que lembrar também outro ponto, que eu já tentei explicar isso, e vamos repassar, que é a questão das cinzas. Um rapé, muitas vezes forte, ele não é que é um rapé bom, é um rapé com muita cinza. A cinza é lixia. Se você colocar cinzas em cima da tua pele e colocar algumas gotas de água e deixar, vai queimar a pele, vocês sabem disso. Tanto que se usava cinzas para lavar roupa. Tanto que na Índia, abaixo dos crematórios, era o local onde as pessoas usavam para lavar roupa, né, na Índia. Você tinha os crematórios, os mais famosos, como o crematório de Calcutá, de Varanasi, sabe? E abaixo dos crematórios era onde se tinha as áreas em que as castas que faziam a lavagem de roupa utilizavam, porque era como se tivesse água com sabão. Aquela bioquímica, ela faz com que, na verdade, mude. Temos que lembrar também, tem que lembrar muita coisa, né? Mas lembrar também que, por exemplo, os chás não tinham sal no Brasil, né? Vamos colocar o caso do Caminho Verde, tradições amazônicas, indígenas. Não existia sal, né? O sal era utilizado cinzas, né? Para dar gosto à comida. As cinzas eram utilizadas para alimentação, o que não é muito bom, tá? Mas a nível de saúde, diga-se passagem, como eu já expliquei, o grande ponto do rapé a nível medicinal é o pH do corpo, como é explicado com os estudos que eu fiz junto com a Unicamp, aqui de Campinas, no Brasil, sobre a questão dos rapés. Quando nós conseguimos equilibrar o pH do nosso corpo, muitas das doenças que nós temos, elas vão embora.
porque o pH desequilibrado do corpo faz com que você tenha uma questão de a saúde, ela fique debilitada, tá? Esses acho que são um ponto muito a ser pensado. Como esta fase, né, do estudo de gnose vegetal, e eu não me foquei na produção de rapé, eu me foquei no sopro, acho que o grande ponto seria esse, o sopro, né? Mas o rapé, eu acredito não, espero que vocês com o tempo, em breve vai sair mais algumas aulas e estudos sobre isso, produzam o seu próprio rapé, sabe? Sai do comércio espiritual, que virou uma confusão isso, porque na verdade a gente não sabe o que está sendo colocado ali dentro. E por eu estar envolvido a tudo isso, eu sei o quanto de porcarias e de situações ruins a gente acaba ingerindo. É importante nós termos a oportunidade, vamos colocar assim, de podermos produzir o nosso próprio rapé para uso espiritual, sabe? Você pegar lá com calma, né? Pega um tabaquinho bacana, um tabaco de mói, mistura com tabaco de arapiraca, um tabaco goiano também, que é um tabaco muito bom, Poço Fundo também, um tabaco mineiro, que tem tanto a versão preta como a versão marrom dele, né? Que é um tabaco mais aromático, né? Ele é mais agradável a nível olfativo, né? E encontrar até o tipo de tabaco que você se sente bem. Lembrando que existem eu não ensinei isso ainda, né? Não posso lembrar, eu tenho que ensinar. Tem uma questão referente ao tabaco interessante, né? Existem tabacos que te dão a força, né? Que é essa força que fica pulsando. E outra te dá o traço, tá? A força, no caso, quando a gente trabalha com o tabaco de mói, o tabaco de mói ele vai trazer esse traço longo. Esse traço longo que a gente sente que o rapé está fazendo efeito por mais tempo, tem a ver muitas vezes com o tabaco de mói. Agora, a força que tem no pico e desce, se for sido utilizado o caso do arapiraca, né, o tabaco baiano, ou é pernambucano, ele é diferente, ele vai te dar esse pico. Então, um tabaco, um rapé, para que ele fique mais forte, sem que você use muitas cinzas, porque as cinzas, elas, como eu já disse, elas se tornam agressivas dentro do nosso organismo, seria a utilização do tabaco arapiraca, sabe, do tabaco coiano, passo fundo preto, tá? Corda mineira. Então, tem vários tipos de tabacos diferentes e que não são difíceis de a gente conseguir aí pela internet, né? São tabacos fáceis de encontro. Outra questão também que eu acho importante, aí vamos falar em nível espiritual, é saber receber. As pessoas, nós, muitas vezes, ficamos muito desequilibrados durante o processo, né? Você recebe um sopro, você tem que aprender a conseguir centralizar, ficar centralizado. E para isso, não adianta encher uma mão de rapé e enfiar no teu nariz, né? Vamos ser bem sinceros. Você tem que enxergar que a dosagem não é dada pelo aplicador, é dada por você. Você que tem que se dosar, não é o aplicador. O aplicador, normalmente, ele dosa tudo alto, porque ele gosta de ver a pessoa caindo, né? É igual cambô, né? Eu conheci algumas pessoas, e tem muita gente que acredita nisso, né? Que o cambô, você tem que vomitar. Tomou cambô, tem que vomitar. Mas não é assim, não. O cambô, na verdade, é uma bioquímica que entra no corpo para renovar as enzimas, hormônios, toda a nossa bioquímica. E muitas vezes ele não pode vomitar, ele tem que acumular no corpo, dependendo da doença. Como quem já foi na ordem viu que tem pessoas que eu faço cambô para não vomitar.
porque a pessoa precisa acumular bioquimicamente aquilo no corpo para fazer efeito, porque se ela vomita, ela está vomitando o cambô junto. Aí qual é a questão bioquímica? É só tirar a panema? A panema, ela vai sair quando tiver que sair, sem estresse, e se forçar, ela sai fácil. Agora, de conseguir concentrar é mais difícil, que é o caso, quando nós trabalhamos com cambô com pessoas com câncer. Quando uma pessoa tem câncer, ela não pode vomitar simplesmente a paneia toda vez, porque, na verdade, ela tá vomitando o remédio, que ela está tomando químicas, está fazendo tratamentos em que o corpo leva, em média, de 1 semana a 15 dias para absorver aquele medicamento. Se você jogar ele fora, a pessoa fica sem medicamento. Você está prejudicando o tratamento de câncer ou o tratamento que a pessoa tem. Como o rapé também. O rapé é um rapé forte, ele vai fazer a pessoa tirar panema, a pessoa vomita, a pessoa passa mal. Mas, por exemplo, o rapé não deveria ser usado para isso. O rapé, ele, como é teógeno, ele vai abrir a nossa percepção sensitiva. Já falei isso. Então, o que a gente tem que fazer? Receber o rapé, o que você tem que fazer? Você tem que se centralizar, tranquilizar, observar o que está passando pela tua mente. Observar o que você está sentindo. Observar o que você está se movimentando a nível de mental e emocional, né? Porque é essa ponte, né? Eu gosto do Muda Cristão, né? Que é equilibrar a mente com o coração, trazendo isso de uma forma equilibrada. Então, qualquer erva de poder que te desequilibra, não importa, seja cambô, ayahuasca, a cambô não conta. Cambô é uma situação diferente, né? Ele não é um enteógeno, né? É diferente. Mas no caso de rapé, ayahuasca, jurema, ibogaína, paricá, que são as principais ervas de poder dentro do Brasil, ela não deve caminhar para um desequilíbrio, ela deve caminhar para uma superação, para uma reflexão, para uma centralização. Então, se você toma e fica desequilibrado, fica tonto, não é o caminho, filho. O caminho não é a gente aprender sobre nós, o caminho não é utilizar deste veículo que o enteógeno nos traz para superar as barreiras, nossas limitações. Que barreira, que limitação você está superando ficando jogado no meio de um ritual? Me explica. Que barreira você está fazendo? O que você está ajudando nisso? Não está ajudando em nada. É centralizar. Imagina você dentro de uma das dificuldades que você tem no dia a dia, né? Vamos colocar uma coisa bem básica, né? O trânsito, né? Eu falo que eu não moro em São Paulo, né? Eu moro na Serra da Cantareira, né? Na cidade de Mariporã. Mas São Paulo, você pega o trânsito, é muita confusão, muita pessoa nervosa. Você está no processo de rapé, você está com toda aquela força, mas se você consegue estar centrado naquilo, centrado, como a questão da meditação que ajuda, né? Que ajuda, não só que ajuda como complemento, faz com que você consiga o quê? Consiga se encontrar, consiga trazer isso para o seu dia a dia. Os ensinamentos que você realiza dentro da gnose vegetal, eles têm que ter sentido de você trazer para o teu dia a dia, para o teu momento. Senão, qual o sentido de realizar isso? É porque é moda, porque eu estou vendo visões, eu quero ficar doido? Você está se perdendo. E o grande ponto da gnose vegetal é a gente se encontrar perante a adversidade. Estamos num momento de adversidade, um momento que aquilo quer nos tirar do centro e a gente consegue se manter no centro. Se você faz isso na gnose vegetal, você faz isso no seu dia a dia, você vai trazer isso para o seu dia a dia, para a sua vida. E é essa transformação importante, tanto quanto ouvir o que ocorre. Porque
O rapé, ele tanto te traz miração, como te traz, tanto te traz visão, como te traz miração. A miração é um pouco mais difícil para algumas pessoas, mas a visão é fácil, é só fechar os olhos que você vai ver. Ele vai te trazer essa percepção. Temos que lembrar, hoje eu estou com a repetição do temos que lembrar, né? Vício de linguagem. O rapé é uma das formas mais rápidas, mais fáceis de trabalharmos com a gnose vegetal. É isso. Tá? E ele vai te ajudar em que sentido? Vai te ajudar em sentidos que você, às vezes, não tem preparação, não tem situações para fazer isso. O que um pajé faz? Um pajé, existem regras, ponto, vírgula, travessão, tá? Não são bem regras, mas a maioria dos pajés não faz pajelança de dia. Tá? A maioria, na verdade, pajé de verdade que eu conheci, nenhum faz. Porque de dia os espíritos não se apresentam. Ok? E Xangô Xainuvô, que é o espírito da ayahuasca especificamente, ele, por regra, ele necessita, não pode ter luz, ele necessita de breu para se manifestar a nível visual, ok? É o que acontece também, ao contrário, com o soma, com o cogumelo, psilocibina, ele precisa de luz, nesse caso. Precisa de luz para a manifestação do processo cognitivo. Cada um está num trâmite diferente. A gnose vegetal, no caso do rapé, ela só precisa de centralização. Tanto faz dia e noite, rapé não tem isso. Mas tem o processo de centralização. E mais do que centralizar, como eu já falei várias vezes, por favor, peguem um caderninho, né? Quem foi nas atividades de rapé, tem o caderno do rapé, né? Todos os encontros da ordem, todo mundo recebe um caderno para poder fazer as anotações. E esse caderno você vai repetindo. Hoje eu tive uma visão, eu tive tal sensação, referente ao rapé, tal situação. Porque se você não anotar, você esquece. Se você não rever o que você passou, você não aprende. Porque a gente aprende com os erros, mas se os erros fogem de nossa mente, a gente deixa de aprender. Então é importante anotar. Eu vejo sempre o João anotando tudo, né? O João é uma pessoa inteligente, porque não importa se ele vai ler ou reler. Como eu já ensinei, ele deve ter lembrado que a gente precisa gravar a informação. E se a gente anota, a gente está ratificando essa informação e gravando ela. Por isso que a importância de anotar, para que a gente possa realmente aprender, porque não adianta só ouvir, não adianta só tomar atenção, a gente precisa ter uma certificação, ratificar o que a gente está aprendendo. Por isso, anotar é importante, mesmo que aquilo ali na frente a gente não use, mas um dia você vai usar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu estou no meio para o final, não, estou no final já, do livro dos Yoshins, né? E se eu não tivesse anotado alguns ensinamentos, acho que nunca seria passado ao público. Porque muitos dos ensinamentos que eu tive com os chais, eles hoje falam uma coisa, amanhã falam outra. Se eu não anotasse e revesse a informação anotada, eu não teria aprendido. É importante anotar, tá? Tudo que a gente passa é importante anotar, porque faz com que aquilo seja realmente gravado a nível neural. Nosso cérebro, ele tem a tendência a se esquecer de coisas que ele não lembra, literalmente. É isso. Outra questão referente ao rapé também, tá? É importante, existem dentro, o caminho xamânico produz muito o que a gente chama de instrumentos de poder, tá? Existe muito essa relação do caminho xamânico, como a questão também referente ao paganismo, outras tradições, mas no caso do xamanismo, isso é muito, muito claro, tá? Eu, por exemplo, até hoje eu tenho a minha primeira maraca, meu primeiro curipe, que eu ganhei dentro de uma tribo, eu possuo ele até hoje, sabe?
E eu aprendi que, na verdade, a gente tem que tomar muita atenção aos objetos, sabe? Você não pega o teu curipe e dá para outra pessoa usar. Você não faz isso. Não façam isso. Essa é parte da tua energia está impregnada ali, tá? Aquilo se torna energeticamente positivo no sentido de estar alinhado a você, ao seu padrão energético. Então, curipes não se empresta, tá? Não se faz isso. Como tem muitos objetos aqui que vocês estão vendo aqui atrás, e próxima vez eu vou trocar de altar, né? Vou pôr para os altares do lado para vocês entenderem. Você não tem como tirar isso do teu padrão, é parte do teu padrão vibracional, o curipe. Então, guardá-lo de uma forma adequada, limpar de vez em quando, né? É inteligente, né? Tem aquelas escovinhas que se usa para limpar a arma, né? O pessoal usa. Tem uma daquela para você limpar o curipe, é interessante de vez em quando. Deixar isso organizado na tua vida, para que você realmente tenha esse instrumento para uso de poder, para que você possa realmente ter algo que você não precisa estar se nivelando, se adequando, sabe? Porque aquilo já está no padrão, no seu padrão. Okay? Outra questão importante. Existem ervas de poder que são usadas ervas de poder não, ervas, medicinas, botânica, que é utilizado dentro dos rapés, que nem sempre você tem, vamos dizer assim, capacidade de absorver. Vamos lembrar que tem muita gente que tem intolerância à lactose. O ser humano toma leite, se calcula, né, que nós tomamos leite há 12 mil anos, né? Há 12 mil anos, essa é a posição. E que, na verdade, muitas pessoas são intolerantes. Se você pegar culturas indígenas, você pega muitos chais que tomam ayahuasca, aquela ayahuasca amarga, que, na verdade, eles acham doce. Por que eles acham doce? Acham doce porque, na verdade, a concentração de açúcar deles não é como a nossa, que usa uma colher de açúcar, põe no café, no suco. Então, nossa concentração e percepção de açúcar é muito mais alta. Diga-se de passagem, no século XV, né, até quando os portugueses redescobriram o Brasil, né, porque em Portugal não se fala que se descobriu o Brasil, se fala no Brasil, né? Porque em Portugal a compreensão é que, na verdade, o Brasil vieram até aqui através de mapas, né? Já se sabia da existência do Brasil. O Brasil que tem a ideia que foi descoberto. Não foi descoberto. O Brasil sempre existiu. E dentro disso, no século XV, era natural, XV, XVI, se você, eu já comi bolos e doces na Europa, que tem essa tradição de produção antiga, né? Eu vou ser bem sincero. Vocês derem uma mordida, tem um doce que chama aláfio. Se você der uma mordida naquilo, parece que teu dente arde, de tanto açúcar. Porque quanto mais açúcar, mais rico a pessoa era, porque era caro. Do mesmo jeito que nós passamos até hoje esse problema com as tribos indígenas, que enfiam muito sal na comida. Muito salgado a comida indígena mesmo. Se você deixar, você vai comer, parece torrões de sal. Por quê? Porque para os chais, sal é tipo uma iguaria. Então eles colocavam bastante sal para falar que tinha riqueza. Diga-se passagem, vou contar uma história para vocês. A cultura catuquina, no Kikuins, tiveram 2 guerras com o homem branco. 2 guerras com o homem branco. Uma delas, acho que foi uma das primeiras, foi a questão que quando os homens brancos encontraram os catuquinos, colocaram roupa neles. Só que eles não explicaram que tinha que lavar, né? A roupa começou a ficar daquele jeito, né? Que as meninas sairiam correndo só de chegar perto. E o que eles fizeram? Deram sabão. Os chais ensinaram eles a lavar a roupa. Tá bom.
Só que acabou o sabão, né? Eles foram atrás dos brancos que queriam mais sabão. E o sabão foi, aí eles falaram que tinham que comprar o sabão. Aí virou uma guerra, porque eles queriam sabão. Foi a guerra do sabão. Isso ocorreu mesmo, é histórico. E a outra guerra foi a guerra do sal. O sal também foi uma questão que manifestou atritos entre a cultura indígena e a cultura do homem branco. Saúde, Stefano. Na cultura indígena, a gente fala sarasassá. Quando a pessoa espirra, a gente fala sarasassá, que é desejar saúde à pessoa. Então, sarasassá a todos. Dentro da cultura indígena, o sal sempre foi algo que ressalta o sabor, né? Diga-se de passagem, a gente sabe que sem sal no Acre, você fica doente, você começa a desidratar, porque o teu organismo não consegue reter água, do mesmo jeito que no deserto. Tanto que a nossa concepção de dinheiro é salário, porque era pago em sal antigamente, porque era a base da necessidade de sobrevivência. Voltando para o rapé, né, porque eu tenho essa mania de ir para um lado e depois voltar para o outro. No rapé, entender o tipo de medicina que nós estamos usando, o tipo de composição que está sendo colocado no rapé é importante, porque talvez aquela composição química você não deveria absorvê-la, porque ela não te faz bem. Então é importante você enxergar isso, né? Eu, pessoalmente, por exemplo, eu não gosto muito do cheiro do pichuri, mas o pichuri não me faz mal. Eu, na verdade, até hoje, eu acho que eu não encontrei uma medicina que me faça mal referente ao rapé. Eu tenho minha contra-erva, né, que a gente chama de contra-erva, que é a erva de poder que eu não me meto, porque ela não me faz bem. No meu caso, é a gireia nervosa, que a gente, na ordem, trabalhava, durante muitos anos eu trabalhei com a gireia nervosa dentro da ordem, apesar de usar sempre uma quantidade pequena, porque aquilo não me faz bem. Hoje, como a lei brasileira mudou, né, hoje realizamos mais trabalho de agereia nervosa. Mas é uma erva que eu sempre brinco, né, que é a tia louca dos Simpsons, é a louca do gato dos Simpsons, né, porque ela tem DMT, né, ela tem outra composição, agora, desculpa, me deu um branquinho, e que, na verdade, não me faz bem, tá? Eu fico muito confuso, eu fico muito nauseante, do mesmo jeito que a sálvia divindorium, é uma erva LSA, obrigado. É isso mesmo. O, o Argyria nervosa tem LSA, mas também possui DMT, mas o LSA é muito mais forte, no caso. O, agora me deu um branco, me perdi um pouco. No caso das ervas de poder, nós temos algumas ervas que talvez não nos façam bem, e a nível bioquímico também. Então, quando você encontra isso, você não pode ignorar, tá? Você tem que entender o porquê aquilo, não é simplesmente aquilo não me faz bem, não me faz bem por quê? Porque eu já tive casos, eu tenho casos de ervas de poder que eu não gosto, mas elas são importantes para mim. No caso da salva de Vindorium, por exemplo. A salva de Vindorium me deixa muito mal, porém, aplicada em pequena quantidade, faz com que eu realmente consiga trabalhar melhor a nível bioquímico, ela me ajuda, mas é a questão da dosagem, como eu já falei, a diferença de uma medicina para uma droga, às vezes, é a questão do volume, da dosagem que você está usando. Então, entender que, às vezes, não é a erva, é a dosagem que está muito alta, e enxergar qual seria a melhor dosagem para você estar trabalhando, que é mesmo o caso do rapé, tá? Eu já comentei isso em alguns vídeos, que o campeão existe campeonato de rapé, né, no Acre, né, dos Chais, né, eles se reúnem e fazem competição de rapé. O campeão de rapé do Acre cheirou 68, 66 mãos de rapé. 60. Eu brinco com o rapaz, eu conheço o Chai, é um Chai catuquina, eu falo que ele não tem nariz, ele tem um aspirador. Não é possível, 60? Aquilo para mim é demais. Então, encontrar a nossa dose é inteligente.
encontrar o processo do sopro é inteligente, encontrar o processo da medicina que nos convém é inteligente. E o caso das cinzas, não existe muita diferença. Cinza é cinza. A nível bioquímico, ela não difere uma da outra, mas ela difere, às vezes, a nível de cor. Por quê? Porque algumas, essa cinza, ela tem uma procedência de carbonatos muito alta. É isso que eu aprendi no estudo da Unicamp. O carbonato dela é muito alto, que é o caso que eu já falei, de vocês pegarem rapé, jogarem entre o dedo, fazerem assim, né? E perceber, às vezes, que sai um traço preto aqui na mão. Quer dizer que um carbonato muito alto, um carbono muito alto, e muitas vezes carvão. E isso não faz bem. De jeito nenhum. Carvão no teu pulmão, apesar que não entra no pulmão, né? Já também expliquei, e vamos lembrar, nós temos filtros respiratórios no nosso sistema, no nossa sistema respiratório, nos pulmões. Isso não passa, tá? Porque o rapé, a nível de tamanho, de nanotamanho, né? Ele é muito maior do que vamos colocar assim, o filtro, né? Ele não consegue entrar realmente no pulmão. O que entra são os gases. Gases já são mais fáceis, apesar que tem gases que também não entram, que eu descobri. Eu pensei que todo gás entrava no pulmão, mas não é verdade. Tem gases que o tamanho atômico deles é muito alto e ele não entra. Por exemplo, se você pegar um gás com excesso de umidade, que é aquela fumaça, por exemplo, que a gente tem numa sauna, o oxigênio, os gases, ele entram em temperatura, mas a umidade não entra. A umidade no pulmão, ela tem que ser absorvida de pouco em pouco, tem a ver com as paredes do pulmão, não pelo que a gente respira. É porque você deixa o pulmão em resfriamento, ele coagula. É como a gente colocar um pote de vidro e você vai colocando o teu bafinho lá, vai soprando, você vai ver que tem uma aglutinação. Nosso pulmão, ele pega umidade pela aglutinação. Então, isso é por isso que é importante a gente estar sempre quentinho, referente ao pulmão, para que ele não tenha problemas respiratórios, ok? Eu vou começar a responder algumas perguntas, porque eu sei que mandaram algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê a pergunta? Tá, boa noite, mestre. Até que ponto é legítimo adaptar o uso do rapé nas práticas do bem-estar ocidental, como meditar ou terapias holísticas? Qual seria a iniciação necessária do facilitador? Boa pergunta, tá? Eu não enxergo, e se vocês tiverem essa visão, por favor, compartilhem comigo, tá bom? Porque eu não tenho a verdade, eu tenho apenas um caminho de realização. A verdade está dentro de cada um de nós. Mas eu enxergo que rapés em trabalhos holísticos, no sentido de terapia, não faz sentido. Terapia, ela tem que estar trabalhando com questões mentais, com vários processos dentro do organismo, que depende muito do que você enxerga como terapia holística, né? Também temos que ver isso, né? Que às vezes a forma que você está me perguntando não é a forma que eu enxergo. Mas eu não acho que seria um bom caminho. Agora, referente à meditação, pode ser, porque também no hinduísmo existe processos meditativos que usam rapé. Existe isso. Só que os rapés, dentro do caso do hinduísmo, são rapés baseados na medicina ayurvédica, não possui tabaco. Tá? O rapé usado na Índia não possui tabaco e também não possui cinzas. São apenas ervas medicinais. Do mesmo jeito que, por exemplo, para você curar pulmão, a gente usa o Nirdosh, né, que é o que se usa para você limpar o pulmão. Né? Você começa a fumar o Nirdosh, em
Normalmente uma semana, né? 5 dias, 10 dias no máximo. Você começa a cortar de manhã, você fala assim, tô ficando pior, que você acorda de manhã tossindo, né? Aí quando você tosse, você vai ver, você está tossindo uma coisa preta, você fica até preocupado. É porque você está tirando toda essa parte do pulmão, ela tá indo para a garganta, está saindo do alvéolo do pulmão e você acaba jogando fora ela. Isso limpa o pulmão, ele é positivo nesse sentido. Eu acredito que para meditação ele pode ser útil, desde que, ponto, vírgula, travessão, não seja uma ação contínua, porque meditação não pode ser vinculada ao rapé, ok? Meditação é meditação. O rapé, ele pode te auxiliar nisso, do mesmo jeito que a gente toma gnose vegetal e a gente entra em processos meditativos muito mais profundos, mas também, a nível corporal, eles são muito mais densos, né, por causa da interferência bioquímica. Então, meditar não pode ser associado ao rapé, mas não quer dizer que você não medite de vez em quando com rapé. Por exemplo, você está indo numa floresta, está entrando numa mata. É legal você tomar um rapé, meditar, entrar no padrão vibracional da floresta. Temos que lembrar que uma das oferendas que são dadas aos espíritos, quando você adentra uma floresta, é tabaco. Você tem que passar tabaco. Eu tenho uma história muito bonita sobre isso. Uma vez quando eu morava no Rio Negro, no Amazonas, uma vez eu fui com uma cabocla, ela me levou, ela queria me mostrar uma, uma coisa lá no meio da mata, né? Aí a gente chegou lá, ela falou assim, ih, esquecemos de trazer tabaco para oferecer para os espíritos, vamos ter que vir outro dia. E eu, muito bobo, falei, que bobagem, vamos embora. Não, o Irapuru vai cantar, e se o Irapuru cantar, a festa vai nos pegar. Eu falei, imagina o Irapuru vai cantar e tal coisa. Filhos, eu tenho uns 15, 20 passos para dentro do alceiro, entrando pela mata, o Irapuru cantou. A mulher saiu correndo e eu, que não sou idiota, fui atrás dela. Porque, na verdade, eu sempre brinco, né? Que a gente não precisa correr muito na floresta, a gente só tem que correr mais do que o outro. E ela era um pouquinho gordinha, eu consegui ultrapassar ela rapidinho, já pulei para o barco, né? Que a gente tinha pegado o barco, e já fiquei esperto. Porque existe essa associação realmente do tabaco ter essa relação. O tabaco é uma erva muito especial. Eu já comentei aqui em um dos vídeos, a primeira vez que eu fumei cigarro, né? Que eu entrei em transe, né? Para mim, o primeiro cigarro que eu fumei foi igual cannabis. Para mim foi muito forte, porque meu organismo ele não estava acostumado com isso. Quando a gente trabalha tem certos tabacos interessantes como o mapacho, sabe? Tem alguns tabacos que, se você fumar pela primeira vez, trabalhar com ele, você sente essa energia, né? Porque tem uma densidade específica o tabaco. Ele traz essa conexão, ele é áureo, né? Ele trabalha com ar. Então, ele trabalha com ar, trabalha com a umidade, por causa da fumaça. Sem umidade, você não vê a fumaça. Porque a fumaça que você está vendo é parte da umidade do tabaco. Ele trabalha com o fogo, que precisa queimar, e ele trabalha na terra, ele vem da terra, né? Então é um elemento que possui, um processo que possui esses 4 elementos. Então ele tem significado, tem sentido, tá? Eu acredito que trabalhar, por exemplo, medos, existem algumas questões que podem ser trabalhadas com o rapé. Ao contrário do que eu disse, também tem questões que você pode trabalhar com o rapé a nível holístico, mas tem que ver caso por caso, tá? Eu acho que não pode ser usado de forma genérica. Eu acho que, por exemplo, pessoas que têm medo, trabalhar com rapé é interessante, porque aquilo desequilibra a pessoa e a pessoa começa a parar de ter medo de se desequilibrar. Mas também, se você der muito forte, a pessoa, aí ela vai pegar um trauma, né? Temos que lembrar também isso. Porque as ervas de poder causam traumas. Vamos lá? Causa traumas sérios, dependendo da pessoa. Pega aí a Karina não está hoje na live, né? Mas a Karina, se você falar de dar rapé no nariz dela, ela sai correndo. Ela ficou traumatizada. E olha que eu dei um soprinho leve, mas o caso dela é 100% de regra, é contra a erva. É contra a erva dela.
ela não consegue absorver, ela não consegue se assimilar junto ao rapé, tá? Isso é comum acontecer. Ó, eu vou falar uma coisa sobre questões de facilitadores, essa parte terapêutica, porque o meu grande ponto é passar aos membros a capacidade de autoridade sobre o fato, não de seguidor, todo mundo já sabe disso. Eu não quero usar a palavra odeio, mas não existe como um seguidor alcançar alguma coisa. A grande questão é a pessoa que se põe ao lado, né? Não é seguir-me, é caminharmos juntos, de mãos dadas e aprendemos coisas novas, o que vocês podem me ensinar e o que eu posso passar a vocês. Este ano não foi um ano que foi muito focado nisso, né? O ano que vem vai ser mais focado nisso, porque eu vou começar a dar já atos de formação. Porque, na verdade, não tem como formar uma pessoa se você não ensina o básico. Primeiro, ela tem que saber o básico, ela tem que absorver o básico e tem que vir com os seus questionamentos, já com uma realização sobre isso, para que haja realmente uma capacidade como facilitador, tá? Outros trabalhos de rapé, no caso, como terapeuta, ó, sinceramente, é isso aqui que tem que estudar. É o sopro. Estudar os sopros. Os sopros, como vocês vão ler, explica, por exemplo, qual o sopro para a pessoa que está com problema de estômago, qual o sopro para a pessoa que está assustada. Existe o sopro certo, como a gente tinha explicado, que o sopro às vezes é muito mais relevante do que o próprio rapé. Então, o primeiro fato para uma pessoa começar a aprender a nível como facilitador, né, como terapeuta, vamos colocar dessa forma, é você aprender os sopros. Eu acho que o primeiro passo é esse, mais do que o rapé. Porque o rapé, ele, como eu já disse, é a bioquímica, mas a forma que a gente adere e coloca o rapé sendo absorvido à pessoa que faz toda a diferença. Eu acho que o ponto inicial seria realmente os sopros, seria algo a se pensar. Mestre, qual o melhor rapé para aterrar e centralizar? Isso não existe, Vitor. Não existe. Isso vai depender da tua bioquímica, tá? Eu vou colocar um caso assim bem comum, né? O pau de sargento é utilizado dentro da união do vegetal, né? Eles usam ele para aterrar, mas também se você tomar ele, dependendo da dose, durante o processo de ayahuasca, ele não vai te aterrar, ele vai fazer você subir, tá? Que é o que a gente vai fazer nesse retiro deste mês, né? Vamos aprender, não é um retiro de rapé, mas não vai ficar tomando só rapé, não, pelo amor de Deus. Nem eu aguento, ninguém aguenta. Não é isso, sabe? É ensinar sopros, ensinar como que se faz a dieta do rapé. Existe a dieta, eu vou ensinar para vocês, a gente vai fazer uma micro dieta de algumas horas só, né, de referente ao rapé, para vocês entenderem a absorção, outras coisas, né? Vamos aprender a questão do sopro, que eu acho que é o ponto mais importante, e à noite, né, vamos tomar uma dosinha de ayahuasca, né, tomar um pouquinho, e aprender como trabalhar com o rapé no ritual. As pessoas também não sabem. Como que aplicar? Por que o rapé tem que ser usado antes do ritual? Por quê? Qual é o momento de se usar ele durante o ritual? Qual é o momento de se usar após o ritual? Né? Porque como muita gente trabalha com a questão da ayahuasca junto com o rapé, eu tenho que juntar o conhecimento para vocês aprenderem isso de uma forma adequada, né? E depois vocês treinarem e aplicarem isso na vida e tomarem suas próprias conclusões e realizações, tá? Eu levo-los, que é a palavra horrível, eu levo vocês a um caminho. Só que esse caminho, filhos, vocês podem percorrer pelo meio, pela direita, pela esquerda, vocês podem pular, vocês podem voar, vocês podem rastejar, vai depender de como vocês se permitem a percorrê-lo. Não cabe a mim forçá-los a enxergar a medicina de uma forma, porque isso é a doutrinação, isso é querer ratificar a minha verdade. Eu não quero ratificar a minha verdade, eu quero multiplicar a sua. Quero que você se entenda. O que eu passo
É a minha experiência, a experiência dos chais, a experiência muitas vezes da ciência também, porque a gente não pode ser cego, né? Porque se nós temos problemas com a verdade científica, nós temos problemas com a verdade. Porque a verdade está tanto dentro dos chás, do xamanismo, da gnose vegetal, como na ciência, como dentro de nós todos, independente de cada um de nós. Então é importante a gente entender qual é a erva, qual é a medicina que faz isso, porque cada um de nós, a nível de bioquímica, é um pouco diferente. Bom, respondi todas as perguntas e e mandem mais perguntas, por favor. De jeito aí, mexe os dedinhos. Outra questão importante, ou não tão importante, né? Rapés, existem prazos de validade, tá bom? Primeiro, se o rapé que você comprou, o frasco, o invólucro dele, ele não fecha, ele não sela direito, esse rapé não vai durar mais do que 1 ano, porque ele vai pegar a umidade, tá? E se o rapé ficar úmido, ele vira uma pasta no nariz. Aí você fica com... Parece que não sai daquilo, porque vira uma pasta. Então tem que pensar nisso, tá? Ver se ele está muito bem embalado e está muito bem condicionado. Esse é um ponto. Outra questão, mesmo que o rapé esteja bem condicionado, bem trabalhado, ele nunca vai durar mais do que 2 anos. Não vai. Porque ele entra em autocombustão, por causa das cinzas. Ok? E torna-se danoso. Na verdade, eu considero que um rapé, depois de 1 ano, é lixo. Tá? Não deveria ser usado. Porque, na verdade, ele tem umidade, tem autocombustão, ele vai ter vários problemas ali no meio. E temos que lembrar também outra questão, a nível bioquímico. Se você misturar, poucas pessoas sabem disso, né? Mas se você misturar passiflora, né? Tem muito rapé aí de passiflora, né? De camomila também, né? Mas camomila misturada com cinzas, ela se torna venenosa quando ela entra no processo de combustão. Existem certas medicinas que você misturar, usar elas durante algum tempo, 2 meses, 3 meses, não tem problema nenhum. Mas depois desse tempo, ela começa a se misturar bioquimicamente. E quando a gente mistura certas coisas a nível bioquímico, elas se tornam venenosas, tá? O caso que eu conheço, assim, que é mais complicado, que eu peço, pelo amor de Deus, muito cuidado com isso, que é o caso do cumaru de cheiro. Cumaru de cheiro, quando ele é cinza, é uma coisa. Mas cumaru de cheiro, quando ele tem ele em pó, né? Porque eu fazia muito cumaru de cheiro em pó. Eu sempre colocava lá que cumaru de cheiro em pó é para ser usado no máximo 3 meses depois do feitio. Porque ele se torna venenoso. Se o chai catuquina lá dos 60 e poucos mãos lá, tomar 3, 4, 5 mãos disso aí, ele cai para trás, ele não volta mais, não. Porque a nível bioquímico, ele se torna venenoso. Como também, pouca gente fala, por causa que, né, visão comercial, né, o jagube, utilizado como rapé, como medicina, não como cinzas, né, como ele, in natura, ele é venenoso. Todo, todo, todo jagube é venenoso. Você tem que tomar em pequenas quantidades, micro quantidades, dependendo da forma em que ele foi feito, você talvez nem perceba, mas o teu organismo vai começar a se defender bioquimicamente do jagube. Tá? O jagube, para ser utilizado, ele tem que ser seco em sol, para que ele queime os alcaloides, queime algumas propriedades dele para que ele possa ser usado. E nem sempre todo mundo tem o conhecimento correto.
né? Porque ele acha que colocar lá Jagube in natura é bacana, todo mundo compra, e ele põe, só que ele não sabe que aquilo ali é venenoso. E se entrar na questão de combustão, nível bioquímico, aquilo é perigoso realmente. Tá bom? Pode trazer sequelas, realmente trazer sequelas. Tá bom? Existe rapé de fruta? Existe! Existe sim rapé de fruta, mas não de banana. Existe rapé de fruta sim, mas é tipo cajuzinho de veado, né? Existe um caju no meio da floresta que os veados, que o jabuti adora. Um cajuzinho desse tamanho, né? A gente faz rapé dele. É bacana, é um rapé que sai bem. Já vi pessoal utilizando rapé de açaí. Também já vi rapé de açaí sendo usado. Mas o rapé de açaí não pode ser cheirado. O rapé de açaí é oleoso, é para usar nos lábios. Não é rapé de cheiro, é rapé de absorção pela boca. Entendeu? Não dá para ver a diferença do rapé em combustão cheirando, João. Não tem como ver. Você tem que simplesmente colocar em cima de um papel e deixar aí uns dias. Se o papel começar a ficar em combustão, ele já está em combustão, tá bom? É uma dica que eu posso dar. Você pegar um pouquinho de rapé, você vê que ele está fazendo, que talvez não esteja bom, você põe em cima de uma folha de papel, uma folha de A4 mesmo, né? Do lado não encerado, né? Porque pouca gente sabe que papel de impressão tem dois lados. Tem um lado que é poroso e um lado encerado, né? Você tem que enxergar. O lado encerado, só para vocês também saberem, quando você pega lá o Chamex, né? A folha de papel, aonde está a propaganda na parte de cima, aquela parte é encerada. A parte de baixo é a parte neutra, tá bom? Você põe na parte neutra, não encerada. Dá para você enxergar isso. Também funciona assim. Também funciona você colocar o rapé num papel e passar o dedo. Se sair um traço preto, tem um alto carboneto. Porque às vezes na mão, não, às vezes do jeito que a pessoa mexe na mão, não aparece. Mas em cima do papel aparece sim. Tá bom, João? Vamos lá, perguntas. Que eu quero responder perguntas. Porque eu já falei tanta coisa, é só revisar. Agora a gente tem que fazer perguntas, tem que fazer questionamentos, que seriam importantes. Temos que lembrar uma coisa: quando vocês fazem rapé, toda vez que vocês pegam um pó, e esse pó, quando você aperta, ele endurece, né? Ele solidifica, ele se junta, ele é oleoso, tá? Sempre. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra questão também: não adianta você fazer tabacos aquecidos, né? Defumados que a gente faz, né? Que é pegar o tabaco, colocar numa frigideira, tem que ser uma frigideira só para isso, pelo amor de Deus, não pegar a frigideira que você faz o bife do dia a dia, que está cheio de óleo. Tem que ser uma frigideira nova, literalmente nova, e sem teflon. Tem que ser de alumínio puro, não pode ter teflon, não pode ter nada disso. Que é você aquecer o rapé e tal. Você tem que. Quando você não pode fazer isso com o rapé, você pode fazer isso com o tabaco. O rapé, depois de umidificado, o único jeito de você retirar a umidificação é através do sol. Tem que deixar no sol, só isso. Mas não é muito indicado também, porque se você deixar no sol, as cinzas, elas vão secar, vão entrar em lixia e vão entrar em autocombustão. Entenderam? Então, quando quer fazer um rapé com um aroma assim refinado, por exemplo, a gente pode esquentar o rapé, né? Defumar o rapé, que a gente fala, né? Tem um nome específico para isso na língua portuguesa, só que agora me fugiu ele. Ó, tem outra pergunta aqui, vamos lá. Recentemente adquiri rapé de um feitor, que são muito fortes, mas muito escuros. Então, muito forte e muito escuro é muita cinza. É isso que eu estou tentando explicar, tá? Os rapés que são muito agressivos, eles muitas vezes têm muita cinza.
E a cinza não é positivo para o organismo. As cinzas não ajudam. Ela tem esse lado da lixia, ela não vai fazer bem. Vai depender, tem que pensar muito bem sobre como se utilizar sobre esse ponto, né? Porque o rapé ele tem que ser forte pelo tabaco, pela mistura do tabaco ou da medicina utilizada, nunca pelas cinzas. Porque as cinzas, na verdade, ele tem, no caso do caminho verde, do caminho amazônico, né? Ele é mais a relação do espírito, né? O espírito ele é visualizado dentro da cinza, as cinzas que traz essa relação do espírito. Mas para falar um pouco sobre a imaginação ativa junto ao Jung, até poderia ser útil para ajudar? Tá. A imaginação criativa é uma forma de a gente construir, Stefan, a nossa zona em vácuo. A gente tem um vácuo mental em que a imaginação começa a criar e construir. Tudo que a gente manifestou, a gente criou a nível onírico, a nível de imaginação. Um dia você imaginou que você ia casar. Olha, não é que casou? Um dia você imaginou que você tem um carro. Ah, eu tive o carro. Nós criamos tudo a nível de imaginação primeiro. Tudo nasce da imaginação. É isso que Jung fala. Eu agora não vou lembrar o texto específico que ele fala isso, mas o grande ponto é que nós enxergarmos não a imaginação. Para de achar que é a imaginação. Comece a colocar de uma forma diferente. Estou co-criando. Acho que leva por esse ângulo. Estou sendo co-criador de algo. Para eu criar algo, eu tenho que pensar, tenho que refletir, e usar a imaginação. É natural que isso ocorra, mas temos que ser co-criadores. Tá? O rapé pode ajudar isso? Qualquer erva de poder que te ajude a nível de cognição pode te ajudar, não só o rapé. Tá bom? Qualquer uma, não importa. Porque, na verdade, o grande ponto é você se centralizar. Quando você se centraliza, você consegue ampliar a tua capacidade imaginativa. Miração nada mais é do que isso, né? Desculpa, visão nada mais é do que isso. Você fecha os olhos e você está criando através do quê? Da mente. Se vocês todos fecharem os olhos agora, fecha lá, todo mundo fecha os olhos. 1, 2, 3, fecha os olhos. Agora pensa no meu rosto. Estão vendo o meu rosto? Estão vendo eu? Então, né? Você está vendo com os olhos ou com a mente? Essa é a questão. Nós não enxergamos com os olhos. Nós enxergamos com a mente. E se a mente é a criação da nossa percepção, ela é a criação do mundo que nós estamos. Ok? Então, o ponto é termos essa percepção em que tudo está na mente. E ela, quando ela é alimentada, o que é imaginação? É você deixar ela livre, para que ela crie, não que isso acondicione. É a velha máxima que eu falo, né? O hinduísmo, que a gente vai entrar agora já a partir do próximo, é hinduísmo, né? Chaitanya Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, acho que é 14, 18, posso estar errado, tá? Mas eu acho que é Madhya Lila 14, 18, que ele fala que tomara eu ser uma palha ao vento perante o desejo do meu Pai Supremo. Então, a gente acredita saber qual o melhor caminho, mas quem sabe qual o melhor caminho? Você ou Deus? O melhor caminho para mim é aquele que me é confortável. A imaginação é regar o jardim e permitir que o que está para se manifestar se manifeste. A imaginação é muito importante. O mundo é das pessoas que têm imaginação. O mundo, na realidade, é dos sonhadores. Nós seguimos os sonhadores. Seguimos Júlio Verne, fomos para o fundo do mar e fomos até a Lua. As pessoas começaram a seguir o Carlos Castanheda, né? As histórias dele foram para o Nagual. Sonhadores. Tomara eu estar do lado de sonhadores.
porque eles ultrapassam a realidade e fazem com que os sonhos se tornem realidade. Usar de nossa imaginação é, com certeza, o primeiro caminho para isso. Para que a gente possa mudar nossa vida, é usar parte de nossa imaginação. Como utilizar o rapé via oral no modo correto? Ah, isso é simples. Agora, você põe o lábio para fora e joga aqui dentro. E fecha a boca, você não engole. Fica calado. E deixa que o rapé seja absorvido. Se absorve, vai ter um momento que você vai cuspir, né? É parte do processo quando você toma rapé. Chega um momento que fica amargo, você cospe, você vai absorvendo. É uma forma que eu acho que é até muito mais prática para o processo de meditação. Tá? Porque o processo de meditação, às vezes, ele precisa realmente de um traço maior, né? Quando você usa rapé oral, o traço é maior. Ok? Vamos lá, perguntas finais, e eu comentar só uma coisa. Leiam o material. A gente tem as aulas mensais, né? Que elas vão ser ampliadas em breve, para a gente poder trabalhar melhor todos esses ensinamentos e poder tirar dúvidas, tudo isso. Eu vou estar ampliando essas aulas de domingo, aqui é às 7 horas da noite, no limite. E nós estamos fazendo, nesse instante, pessoal, um esforço para reabrir a ordem a nível físico. Ah! Nós vamos estar organizando a abertura do templo físico dentro da cidade de São Paulo. Porque eu pensei em pegar um local no interior, como a ordem era, só que aí vai continuar a mesma questão, né? Um trabalho por semana, um ensinamento, e não quero mais isso. Eu quero abrir o leque, né? Porque a ideia nossa, minha agora, né? Começar a passar budismo, hinduísmo, hermetismo, paganismo, a questão do xamanismo, a gente ampliar tudo e ter aulas diárias, cada uma sobre um tema diferente. Eu vou ampliar realmente a ordem, isso vai ser tanto presencial, como a gente vai organizar isso para que isso possa ser também virtual, para que todos possam participar, mesmo que eu tenho muitas pessoas que estão em outros estados, como o João, né, não tá aqui no estado de São Paulo, e outros que não estão na cidade de São Paulo, mas possam ter a ordem dentro da casa deles, todo dia, se ela quiser. Vocês poderem estudar, aprender alguma coisa nova. Vou abrir os cursos de terapia, formação terapêutica, né? Eu quero começar a ensinar a fazer projeção astral, fazer vidas passadas, regressão de memória, começar a fazer PNL, enneagramas, começar a formar terapeutas. Porque as pessoas querem ser terapeutas, terapeuta xamânico, que eu já ouvi isso, eu uso de vocês talvez tenham essa ideia. O xamanismo, ele agrega, mas ele não pode ser o foco. O foco é conhecimento, como foi colocado aqui, aprender um pouco sobre Jung, até aprender um pouco sobre Reich, né? Aprender sobre transformação pessoal, aprender como aplicar o conhecimento espiritual para transformar as pessoas, não um caminho de seguidores, ok? E para isso, nós vamos começar a fazer mais atividades virtuais, e isso vai ficar muito mais amplo. No dia 19 de agosto, agora, é meu Guru Purnima, né? Quem não sabe o que é Guru Purnima é, na verdade, o dia de ascensão de um mestre espiritual, um dia que eu fui... Foi feito o Agnihotra, foi feita as iniciações, que, na verdade, levou uma tarde inteira, que eu me tornei um Swami, me tornei um mestre espiritual dentro de uma sucessão discipular, né? E, para quem não sabe, a minha sucessão discipular está aqui, ó. Está aqui e está em volta, né? Porque tem muitos. Aqui são os principais hindus da minha sucessão discipular, né? Shivananda, Narayana Maharaj, A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada, Paramahansa Yogananda, Shri Bhagavan Rajneesh, Radhakrishna, sabe? É a minha sucessão discipular do hinduísmo. Apesar que a minha sucessão discipular do hinduísmo é muito maior que essa. É que eu não tenho também toda ela... tenho sim, mas está na outra parede.
Tem, mas está na outra parede, tem que fazer outro vídeo. Que se mexer aqui na parede, ó, tem mais, entendeu? Tem muito mais coisa, que não vem o foco. E a ideia minha agora é levar isso para a cidade de São Paulo. E então, o que eu estou pedindo? Vamos nos encontrar no Grupo Lima, fazer essa corrente. É o dia, dentro do hinduísmo, é o dia que o guru pode realizar desejos. Né? Porque, como mestre espiritual, não me cabe realizar desejos. Cabe a mim levá-los a um processo de transformação. Mas uma vez por ano é dado que os deuses dão essa dádiva ao guru a realizar desejos de seus discípulos. É nesse dia 19 de agosto que eu vou realizar isso. Vai ter um Agnihotri aqui, vai ser televisionado o Agnihotri. Vou passar isso para todo mundo. Eu gostaria que todos participassem e ajudassem. Também venha por meio desta, né, já que estamos aqui entre membros da ordem, a maioria, né, e pedir que ajudem, né? A gente está precisando de apoio, de ajuda, em outras palavras também, de ajuda da matéria, para que a gente possa agora alugar esse templo novo e seguir junto à ordem nessa nova fase. Então, eu peço humildemente que todos que possam ajudar e desejem estender a mão, eu só tenho a agradecer. Última pergunta. Sobre rapé de cacau, tem algum nível bioquímico e perigoso? Não. Porém, rapé de cacau não serve para cheirar. É oleoso. Tanto que você tira a gordura, a manteiga do cacau. Tá? Ele não serve para cheirar. O que se cheira e é eteógeno é o cacuí. Tá? Existe um cacau no meio da mata, eu posso até trazer ele, é fácil, eu consigo ele com facilidade, chama cacuí. O cacuí é um tipo de cacau pequenininho, desse tamanhinho ele é. Tem lá no templo do Acre, tem cacuí. É um cacau pequenininho que você usa as sementes dele, que ele traz altas alucinações. Tá? É igual paricá, igual iopo, igual ayahuasca. Ele é muito forte. É o cacuí. Só que eu vou ser bem direto. É muito difícil conseguir um alto volume de cacuí, porque o cacuí é selvagem. Tá? Você entra na mata, eu mesmo eu sei onde tem. Acho que são 2 pés só que eu sei que tem lá no quintal, lá na mata, dentro da fazenda lá do Acre, tem cacuí. Mas o cacuí você pode cheirar, porque aí ele tem um processo de secagem que não leva, que a gordura não fica empedrada, né? Porque o cacau, mesmo que você seque, mesmo que você tire toda a umidade dele, ele vai secar, ele vai criar cristais de gordura, tá? O cacau cria isso, é natural do cacau. O cacuí não tem isso, e é alucinógeno. Né? Ele é teógeno, o cacuí. Como eu sempre falo para vocês, existem várias ervas de poder dentro do caminho verde. Né? E como já também expliquei, existem 3 ervas de poder que são pelo menos o dobro da força da ayahuasca. Muito mais forte que a ayahuasca, que não é conhecido por causa de várias questões. Primeiro, um deles é porque você tem que derrubar a árvore inteira e tem que pegar só o miolo. Questão de preservação da floresta, eu não ensino. E existe uma fruta também que tem também um processo de erva de poder muito grande. O outro também é a samaúma. Samaúma, eu posso até falar, porque na verdade você tem que saber qual parte da samaúma tem que colher, porque não é toda, tem que saber exatamente o que você está fazendo, mas a samaúma, ela tem um processo que se faz um chá dela, que é alucinógeno, que é teógeno também, no caso da samaúma. Existem muitas ervas de poder dentro da gnose vegetal, em que eu vou ensinar no clã dos Yoshins, né? O clã dos Yoshins e o clã dos Chais, eu ensino isso, porque eu acho que tem certos conhecimentos que têm que ser dados a pessoas com responsabilidade, com integridade, porque como fizeram com a ayahuasca, se vocês não sabem, fiquem sabendo, tem um cara que está produzindo ayahuasca, cerveja de ayahuasca, né? Existe isso hoje.
E esse cara também causou muito problema lá no Acre. Ele simplesmente vai lá no Acre, compra tudo que pode de jagube, de rainha e transforma aquilo em cerveja, para beber. Tem um lugar aqui em São Paulo que eu sei que vende essa cerveja, em bares noturnos. O cara toma uma cerveja, o cara já cai. Uma não sei se uma. Eu experimentei uma vez, me deram para experimentar. Uma coisinha assim. Eu fiquei balançado. Mas também eu não tenho resistência nenhuma a álcool, né? Nenhuma, porque eu não bebo nenhuma gota de álcool. Eu já comentei isso com os alunos. Eu não gosto de álcool, não bebo uma gota. Na verdade, a minha dosagem alcoólica por ano é talvez meia taça de champanhe no ano novo, e se não for pelo menos um Mechandon, pode ter certeza que eu não vou ficar tomando qualquer coisa, não. Tem que valer a pena. É como a gente fala, se vou quebrar uma regra, tem que valer a pena, né? Se não vale a pena, não vale a pena quebrar a regra. Eu não bebo, eu não gosto de álcool, pessoalmente. Eu já tomei um pouquinho dessa cerveja. Como eu não gosto de bebida alcoólica, para mim é horrível, né? Eu não gosto. Mas eu não sei. Não sei para quem toma cerveja se aquilo é agradável, mas para mim não é. E existe essa cerveja. Então, o que está acontecendo é que eu tenho muito medo de passar alguns tipos de conhecimento e pegar alguma pessoa e transformar isso numa via econômica que cause muito problema para a floresta. Tá? Porque a ayahuasca já está causando muito problema para a floresta. Tá? Já está muito problema. Antigamente o pessoal subia nos pés e cortava o cipó lá de cima e cortava embaixo e deixava a raiz. Hoje o pessoal corta a árvore inteira. E uma árvore que cai na floresta, ela derruba mais umas 3, 4 árvores junto, sabe? E o cara arranca até a raiz, ela nem rebrota. Quer dizer, ele mata a árvore, mata o jagube e não tem renovação, não tem transformação, não tem esse ciclo natural da floresta. E eu não quero participar disso. Por isso eu evito falar de algumas ervas de poder, porque eu não quero que caia na mão de pessoas erradas. Eu espero que as pessoas que caminhem aprendam, tenham esse respeito e utilizem esse conhecimento de uma forma íntegra, sábia, né? Do mesmo jeito da sananga, né? A sananga a gente usa nos olhos, né? Mas tem outra forma de usar a sananga. Tem outros processos. Só que se eu ensinar isso, sananga você tem que arrancar a raiz. Você vai arrancar a raiz, vai matar a árvore, não vai replantar. Daqui a pouco não tem mais sananga nem para os olhos, nem para nada. Por isso que eu não ensino. Eu não gosto de ensinar algumas coisas porque eu tenho muito receio da conduta das pessoas, tá? Porque nem todo mundo enxerga a necessidade de certas condutas de integridade, né? E eu espero que todos os caminhantes que eu tenho o prazer de servir, que são vocês, tenham também não só conhecimento, mas também consciência e realização sobre tudo isso. Porque assim a gente realmente está unido com o mundo espiritual. O mundo espiritual precisa de pessoas de consciência e responsabilidade. Porque pessoas para disseminar o conhecimento, as ervas, não precisa, já tem milhões aí. O que precisa são aqueles que não. Que o mundo espiritual está precisando hoje é de pessoas de consciência, de responsabilidade, de integridade. E é isso que eu busco para todos nós. Alguma última pergunta, pessoal? Fale agora ou fale mais tarde, nas aulas de domingo, ou no retiro, ou na quinta-feira. Quinta-feira agora é de hinduísmo. Vamos começar o caminho do Sanatana Dharma. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Estou aqui para servi-los. Bom, já que ninguém se pronunciou, quero agradecer a todos. Espero que continuemos essa caminhada, essa jornada. E eu peço que o Pai Supremo, a Mãe Suprema, que ele impulsione na minha forma, Kokapinu Chariri, Pan Shibu, né? Esteja abençoando a nossa jornada, a todos vocês, que a família de todos nós, né? Essa união, todos nós unidos, traga sempre alegria, transformação, união familiar, amor, sabe? As coisas que a gente quer. Todo mundo quer coisas boas na vida. E para a gente
ter essas coisas boas, a gente tem que plantá-las. Então, quando a gente está unido, reflita o que vocês querem plantar na vida de vocês, porque vocês estão plantando aqui na Ordem Polimato, e estão plantando no coração de vocês também, ok? Minhas mais humildes reverencias a todos, agradeço humildemente a oportunidade de servi-los, e assim me reverencio a todos vocês. Jai Jai. A gente se encontra. Jai Jai. Tá ligado? Jai Jai.